Durante toda a história, desde que a Bíblia é vendida, tem muitas coisas que as pessoas dizem que são bíblicas e se tornam popularmente conhecidas como sendo. Uma delas é que metade da igreja não vai subir quando Jesus voltar. Mas você já conferiu se a Bíblia diz isso mesmo? Normalmente, essas coisas que as pessoas dizem ser bíblicas e nunca falam em que versículo ou capítulo estão, são frases ou muito bonitas ou de impacto, que geram medo ou expectativa, como essa, por exemplo, de que metade da igreja vai ficar. Lembrando que a Bíblia diz: testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão descritas nesse livro. Isso está em Apocalipse 22:18. Mas vamos ver quais referências podem levar a essa ideia sobre o arrebatamento, e ver se realmente é isso que diz. A primeira é a parábola das 10 virgens, descrita em Mateus 25, que diz: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas, e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes, respondendo, disseram: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. E quem está contando essa parábola é Jesus. E existem outras passagens onde ele usa uma proporção de pessoas que serão deixadas e que serão levadas. Em Mateus 24:40 diz: Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Em Lucas 17:34 diz: Digo-vos que naquela noite estarão 2 em uma cama. Um será tomado e outro será deixado. Em todas essas passagens, metade fica e metade vão, não é? E na parábola das 10 virgens, metade vão com o noivo e metade não vão. E todas elas são em um contexto sobre o Apocalipse. Mas qual é o problema, então, de deduzir que metade da igreja vai ficar e enfatizar isso? O problema é que não foi essa a intenção de Jesus com os textos, e isso ainda tira a intenção do que ele realmente queria enfatizar. Em nenhum momento ele diz que necessariamente metade vai ser levado e metade não. Essa é simplesmente a forma mais simples de dizer que a salvação não depende da sua nacionalidade ou da igreja que você frequenta. Além disso, se formos contar a quantidade de pessoas da igreja desde que ela foi fundada, daria muito mais gente do que a igreja atual. Então a conta não fecha. E essa é uma mensagem muito atemporal, inclusive, que serve tanto para o povo de Israel, que estava escutando Jesus dizer essas coisas, e serve também para nós como igreja. Na época do ministério de Jesus, não era normal e tão bem aceito que os gentios fossem alcançados pela palavra. E de certa forma, os judeus tinham um pensamento inconsciente de que todos eles seriam salvos simplesmente por serem judeus. E aqui, Jesus deixa claro que mesmo as pessoas sendo da mesma casa, do mesmo lugar, mesmo sendo nascidas na terra escolhida por Deus, elas podem ficar. E precisam se arrepender e se converter. Caso contrário, não é o lugar onde estão ou de onde vieram que vão salvá-las. Para nós, fica a mesma dica. Não é porque sou da igreja A, B ou C que é certo que vou ser salva. Independente da igreja onde esteja, o meu arrependimento e santidade é que vão dizer se vou ou não.
Ou seja, o que Jesus quer enfatizar é que não devemos contar com a salvação porque frequentamos igreja A ou B, ou por nossa nacionalidade. E uma última lição dessa mensagem é que a salvação é individual. Ninguém vai levar ninguém. Cuidado com palavras que são usadas para gerar medo ou que são usadas como frase de efeito. O foco de Jesus sempre foi nos alertar para a sua volta e nos manter sempre atentos. Sua preocupação não deve ser se 50% ou 75% da igreja vai ou fica, mas sim que você esteja no percentual que sobe, independente do quanto for.